Saúdo a todos os nossos amados irmãos e irmãs, a todos que nos assistem neste dia, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu rogo a Deus para que Ele nos abençoe a todos, dando a compreensão da sua santa e bendita palavra. Eu quero, junto com todos hoje, examinar no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, dos versículos 16 ao versículo 20, a respeito de uma coisa que o Senhor Jesus disse, que é fazer discípulos. Então vamos ler. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vemos variadas traduções da palavra de Deus e, às vezes, eu vejo alguns irmãos preocupados quanto ao que o texto diz. E nós vemos aqui, nessa mesma tradução de João Ferreira de Almeida, num outro texto, no mesmo capítulo, no versículo 19, aqui diz assim, que nós lemos: Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nessa tradução diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer discípulos e ensinar significa a mesma coisa. Quando alguém é ensinado a seguir a Jesus, a pessoa que aceita Jesus, ela se torna discípulo de Jesus. Não é discípulo meu, ou de outro pastor, ou de outro homem, ou de uma denominação. É discípulo de Jesus. Todos os apóstolos eram discípulos de Jesus, de todas as pessoas que seguiam a Jesus. Então nós ensinamos uma coisa que não é nossa. Nós transmitimos uma palavra que vem de Deus. Então nós temos que ensinar o que fomos ensinados, que é servir a Deus através do testemunho de Jesus Cristo e também pelo ensinamento que foi deixado pelos apóstolos. O Senhor Jesus ensinou a salvação, preparou a salvação, pagou o preço da salvação e mandou que os apóstolos ensinassem a igreja. E o ensinamento está fundamentado naquilo que os apóstolos nos deram. Então nós temos aqui variadas traduções. No entanto, nós, às vezes, nos deixamos levar pelos costumes, pelas tradições humanas, e não convém que a gente faça dessa forma, convém que a gente realmente aprenda de Jesus Cristo. Veja, quando nós lemos aqui no versículo 17, e quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Esse versículo está igual nas duas traduções. E quando ouviram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Duvidar, meu Deus do céu, está lá o Senhor Jesus ressuscitado. Venceu a morte. E como que uma pessoa podia duvidar e não adorar Jesus? Não tinha confiança, mesmo vendo a ressurreição do Senhor Jesus. Então, a falta de fé, ela não é uma coisa que acontece só recentemente. Recentemente ela está aumentando, como já é profético, que a apostasia ia entrar na igreja. Então, a apostasia é o abandono da fé, o abandono da confiança. E nós não podemos deixar isso acontecer na nossa vida. Vamos continuar confiantes no Senhor Jesus Cristo, em tudo que Ele ensinou. E aqui diz aqui que nós temos que reconhecer que todo o poder foi dado ao Senhor Jesus Cristo. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Na sequência, ele fala para ir ensinando ou fazendo discípulo de todas as nações, batizando-as
Batizar significa imergir, afundar na água. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então eu antigamente, eu cria que tinha que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, usando essas palavras exatamente. Posteriormente, o Senhor me revelou que não é repetir essas palavras. Nós temos que compreender que Pai não é nome, é um título, é uma coisa. Eu sou pai e sou filho também, mas tenho meu nome. Assim como você, como todo mundo. E o Espírito Santo é o próprio Deus, é o próprio Pai, porque Deus é Espírito e Deus é Santo. Então Deus é o Espírito Santo. E tem um nome, o Pai tem um nome. O próprio Senhor Jesus diz que ele manifestou o nome do Pai e fazia tudo em nome do Pai. E tudo que acontecia não era ele que fazia, ele fazia como o Pai o ensinava. E ele diz aqui que ele recebeu todo o poder nos céus e na terra. Foi dado a ele todo o poder. Foi dado por quem? Pelo Pai. Porque ele foi vitorioso e permaneceu fiel até o fim. Morreu crucificado, ressuscitou. Quando ele ressuscitou, que venceu a morte, aí ele apareceu aos discípulos e diz: é-me dado todo o poder. Porque ele não tinha poder, é um homem comum como nós, como você, como eu. Só que era a primeira criação de Deus, a luz. E através da luz, a voz de Deus, a palavra de Deus, foram feitas todas as demais coisas. Tudo foi feito por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então começou a clarear o que significa batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai, só tem um Pai. Qual é o Pai celestial? Não tem dois pais. Existe um Pai só. Para um pai ser pai, ele precisa ter filho. Deus não era pai antes do nascimento de Jesus. Deus era somente Deus. Quando ele deixou que o filho nascesse, o filho dele, o unigênito de Deus, um filho só. Então não são filhos de Deus. O pai, os filhos, não, é o pai, um só. O filho que recebeu o nome do pai. Porque lá em Efésios, capítulo 3, no versículos 14 e 15, diz assim que toda a família no céu e na terra recebe o nome do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai é Deus. E o batismo tem que ser feito em nome do Pai. Então nós sabemos que existe só um Pai e existe o unigênito, um Filho só, unigênito de Deus. E o Espírito Santo é Deus. Deus é Espírito. Então nós vamos entender que o nome de Deus revelado ao mundo é Jesus. Por isso, fazer discípulos é ensinar que nós temos que obedecer Jesus. Viver o amor, porque tudo se cumpre no amor. O amor a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo como Cristo nos amou. Então nós compreendemos isso e vivemos isso. E eu comecei a achar uma época que tínhamos que todos ser batizados em nome de Jesus. E temos realmente. Quando nós compreendemos alguma coisa, nós temos que viver aquilo que o Senhor nos revelou. Nós não podemos negar, renunciar à palavra de Deus. Deus não toma em conta os tempos da ignorância. Então, enquanto você não sabe, enquanto eu não sei, Deus não pode cobrar de nós o que nós não sabemos, o que nós não compreendemos. E Ele sabe exatamente o que nós sabemos, o que nós compreendemos. Ele é Deus, Ele é todo-poderoso, Ele sabe todas as coisas. Jesus Cristo, que recebeu todo o poder, Ele sabe a quem Ele tem escolhido, a quem Ele tem dado a compreensão, os dons, os ministérios. Ele sabe exatamente se a pessoa está sendo fiel ou não, o que a pessoa deseja da sua vida. Essas pessoas que duvidaram, elas não queriam viver uma vida espiritual. Então chega alguém para você e anuncia, um discípulo do Senhor chegou até você, um anjo, um mensageiro do Senhor, chegou até você e falou da palavra de Deus. E você quer viver uma vida material, uma vida terrena, uma vida carnal. E o convite que é feito, olha, tome a sua cruz, tome a sua sentença de morte, abandone o mundo material, coloque sua confiança em Deus e siga o Senhor Jesus Cristo, tudo quanto Ele nos ordena. Não é um convite muito gostoso de se ouvir materialmente falando, mas é um convite que aqueles que vivem em espírito e em verdade, quando ouvem
recebem com alegria, como Zaqueu recebeu o Senhor Jesus gostoso na sua casa. Ele teve muito gosto, muito prazer de conhecer a Jesus, assim como também nós que amamos ao Senhor e fazemos a sua vontade com alegria, com sinceridade, com amor, desejosos de cada vez fazer mais para o Senhor, para agradar o Senhor, não é para o nosso crescimento, é para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos prazer de conhecer e viver a palavra. Mas muitas pessoas são batizadas somente nos títulos, Pai, Filho e Espírito Santo. E eu achava assim, meu Deus, será que essas pessoas serão condenadas? Aí o Senhor Jesus diz assim, você não deve julgar, porque você não sabe se eles tiveram também a mesma revelação que você teve. Você não sabe se eu dei a eles a revelação que eu dei a você. Você não é juiz, você é um servo meu. Graças a Deus, obrigado Senhor, vou me colocar no meu lugar aqui, não vou ficar julgando ninguém, mas eu insisto, como Ele me manda fazer. Olha, examine a palavra, busque a tempo e fora de tempo, ore, examine, santifique a tua vida, busque de Deus. Eu preciso conhecer, examinar as Escrituras. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, diz o Senhor. E os irmãos de Bereia, quando ouviam a palavra de Deus, todos os dias iam lá conferir nas Escrituras se era realmente daquela forma que estavam ouvindo. Então você ouve muitas vezes coisas aí que não vêm de Deus, é coisa do homem. E você se entrega àquilo porque é muito gostoso ouvir as coisas materiais. É prazeroso para a carne fazer as coisas da carne. Nós temos desejo de satisfazer a nossa carne, mas quanto mais satisfazemos a carne, mais fortalecemos a carne, porque a carne não sacia nunca. Cada vez quer coisas melhores e maiores, mas o espírito enfraquece. E aí a pessoa deixa de conhecer a Jesus e é onde acontece a apostasia. Qualquer igreja está boa, qualquer mensageira de Deus, todos os rios levam para o mar, tudo é maravilhoso. E cheguei a ler uma vez num jornal que o escritor daquele artigo dizia que Deus é tão bom que até o diabo ia ser salvo. Quer dizer, uma pessoa dessa não sabe o que está dizendo, está completamente perdida e é um cego e que pode ter levado muitos outros cegos à condenação. Então, uma palavra dita por uma pessoa, seja quem for, seja você, seja eu, seja quem for, pode conduzir alguém à salvação. Mas também, se for dita, segundo a direção do Espírito Santo. Mas também pode levar à condenação se for falada segundo a carne, segundo as doutrinas de homens, segundo a doutrina de demônios. Então nós não podemos baixar a guarda, nós temos que estar sempre atentos, vigilantes, orando sempre, vigiando sempre. Então você crê que o batismo é na Trindade? Trindade nem existe na palavra, esse termo Trindade. E o batismo em nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, não diz nos nomes, é um nome só. No nome do Pai. Usou o nome do Pai, o Filho recebeu o nome do Pai. Que filho que nasce que não tem o nome do Pai? Então nós, principalmente na vida espiritual, nós temos um Pai celestial, que é Deus. E esse Deus tem um nome, que é Jesus. Em hebraico é Yeshua, ou Yehoshua, Yehoshua, depende da tradução, existe muita contradição nisso. Mas eu entendo que seja Yeshua. Mas nós não vamos ficar batizando em nome de Yeshua, porque o Senhor nos revelou, se mostrou para nós como Jesus Cristo, Salvador do mundo. Então, você, meu querido irmão, minha querida irmã, ide pelo mundo, fazei discípulos de todas as nações. Discípulo é a pessoa que obedece Jesus, não obedece igreja, não obedece pastor, obedece Jesus. Então, nós temos que entender, obedecer Jesus é fazer a vontade de Jesus. E que você também possa examinar a respeito do batismo. Meu Deus, mas na igreja que eu estou, batiza na Trindade. E agora eu conheci que o batismo é em nome de Jesus. O que eu faço? Peça para batizar em nome de Jesus. Mas não vão me aceitar. Mas vai ter alguém que vai fazer o batismo. E vai te batizar em nome de Jesus. E você passe a obedecer a Deus e somente a Deus. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus Cristo e a toda a tua casa. As bênçãos do Senhor sejam derramadas na vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.